Irmãs, irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, primeira segunda-feira do ano novo. E eis que o ano 2021 começou. E já se foram 4 dias. Tudo acontece muito rapidamente. Tão rápido que há quase um ano atrás fomos surpreendidos por uma pandemia e que mudou drasticamente o jeito de viver a vida ao qual estávamos acostumados. Então, antes de entrarmos na lição proposta para este momento de estudo, uma pergunta: quantas lições nós aprendemos com este ano, ou ao longo desse ano que passou, 2020? Quantas delas vão nos ajudar a viver melhor daqui para frente? O que de fato nós aprendemos e que estamos dispostos a utilizar para contribuir, não somente para o nosso bem-estar, como para o bem-estar dos nossos irmãos e irmãs aos nossos arredores. Assim, as lições trazidas por Jesus. Quanto nós já de fato aprendemos? Qual a nossa disposição de colocá-las em prática? Porque ele foi contundente e categórico, vai ajudar a viver melhor. E o tempo passa, os séculos passam, e eis que vem uma pandemia convidando-nos a repensar. Muitas vezes, nossos posicionamentos muito próprios, quando na verdade o convite é para que pensemos no todo, conforme Jesus já recomendara há mais de 2000 anos. Então eu convido você que está aqui, e eu o cumprimento a todos e a todas por estarem aqui neste momento, porque nós começamos o ano novo com um cuidado especial de termos, de trabalharmos para encontrar em um dia de 24 horas um momento para alimentar o espírito, porque somos espíritos. Então, se nós estivermos fortalecidos, e nós vamos falar um pouco disso, que é sobre aflições em nossas vidas. No dia de hoje, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 1, que tem um capítulo extenso, deixei um pouco para a semana que vem. Hoje nós vamos falar da justiça das aflições e as causas atuais das aflições. Que muitas vezes, sem desejar, muitas vezes nós agravamos as nossas aflições. E lembrete, fique até o fim, porque lá no finalzinho, todos nós vamos trabalharmos juntos em oração. Estabelecer esse canal de comunicação com a fonte da energia divina, da energia superior. Com a certeza de que Deus nos ampara. Vamos fazer isso juntos. O mundo carece desse olhar ampliado para esse algo mais que somos. O corpo é apenas um instrumento, uma veste, uma casa ou uma ferramenta para o espírito promover a sua caminhada ao longo da existência. Então vamos lá. Item número 1, justiça das aflições. Tomando por base um texto do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. E nós ainda carregamos uma dificuldade de compreender esta expressão. E Jesus era contundente
propositadamente, para que aquilo ficasse e nos levássemos a pensar. Bem-aventurados, traduzindo aqui para o popular, é felizes. Como sentir-se felizes os que choram? Os que têm fome e sede? Os que são perseguidos? É o que nós vamos estudar agora. Porque a doutrina espírita veio justamente para nos ajudar a compreender Jesus. E nós estamos reencarnados e inseridos neste momento atual da existência em um planeta, em um mundo de provas e expiações. E ali existem as aflições de toda sorte, e algumas nos acometem, uns mais e outros menos. Agora, qual o grande objetivo dessas aflições em nossas vidas? Eu já antecipei, estamos em um mundo de provas e expiações. Vou responder daqui a pouco. Antes, porém, é importante e necessário considerar que, sem a certeza do futuro, do amanhã, do próximo passo, do que vem a seguir, essas máximas de Jesus não fariam sentido. Seria um contrassenso. Perguntam alguns: qual a utilidade de eu sofrer para ser feliz? Que é o que as pessoas compreendem dessas palavras do Mestre. Eu tenho que sofrer para ser feliz. Por quê? E não é isso, meus irmãos e irmãs. Não. E aí, equivocadamente, dizem outros: é para ter mais mérito. Hã? Como assim? Sofrer para ter mais mérito? Não. Não. Ah, mas quanto mais sofrer, maior será a felicidade. Não. Não é isso. Não foi isso que ele disse. O mérito não está no sofrimento. O mérito está na maneira como eu lido com a adversidade, com as aflições que nos acometem, porque elas são próprias do mundo de provas e expiações. E daqui a pouco nós vamos ver que elas não estão aí por acaso. Tem uma razão de ser que nós não compreendemos bem, e a doutrina nos convida para ampliar este olhar e mergulhar em profundidade, para perceber que Deus, sendo Deus como Ele é, e nós vamos ver isso daqui a pouco, não fez nada de errado. Nós é que precisamos nos corrigir, porque os equívocos estão conosco, ou estiveram ali atrás, e agora eu já enxergo diferente, e isso é ótimo, porque eu posso fazer diferente e melhor daqui para frente. Mas aí os questionamentos de muita gente continuam, e aí alguns dizem o seguinte: por que então que uns sofrem mais do que outros? Por que que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Se nada fizeram para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo. E para outros tudo parece dar certo. E aqui eu já vou antecipar. Tem um erro aí de foco, de avaliação. Existe uma tendência de observarmos bem o outro e esquecemos de nos olharmos a nós mesmos. Jesus falou sobre isso. É um equívoco eu imaginar que a vida do outro é que é a boa, que é a melhor. Dizem ainda: por que o bem e o mal são tão desiguais? Homens virtuosos sofrendo ao lado de maus, perversos, que prosperam. Então, quando eu estudo o que Jesus ensinou, se compreender bem, este último item aqui não vai mais me perturbar. Porque aquele que é mau e usa da maldade para prejudicar pessoas, para promover a sua prosperidade, estão contraindo dívidas. Se isto for um fato, a conta vai chegar, porque Deus é Deus, Deus não é, meus irmãos e irmãs. Então, nesse cenário, o que é que nos consola?
diante de tantas desigualdades, aflições de toda sorte que nos acomete? O que nos consola? A fé. Fé no futuro. Allan Kardec teve o cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais quando da codificação do Livro dos Espíritos: qual a medida de felicidade na Terra? E os benfeitores responderam, compreendendo que a gente precisa de uma medida do ponto de vista material. Disse, olha, a posse do necessário. Se você está obtendo, conseguindo o necessário para viver, mas está com a sua consciência tranquila, mais fé no futuro, você deve sentir-se feliz na condição evolutiva em que nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações. Então é a fé que nos dá a esperança, essa certeza de que vai passar, de que amanhã será melhor. Então essa fé no futuro, em outras palavras, significa que vai passar. Nada é definitivo. Nada. Nada é definitivo. Então, com essa certeza, com esse entendimento, eu compreendo que amanhã será melhor. E isso cai por terra aquele entendimento equivocado de algumas pessoas que, eu tenho que sofrer. Ninguém tem que sofrer. Agora, nós temos e vamos e seremos e somos submetidos a desafios necessários para cada um de nós, porque não tem duas pessoas iguais. Então, cada um tem a sua cota de responsabilidade a ser ressarcida, em virtude da forma como procedemos quando recebemos a incumbência do Pai, quando viemos para cá. Acontece que nós já viemos para cá outras tantas vezes. E muitos de nós aproveitamos bem, outros nem tanto, outros não aproveitaram nada para o bem, e fomos então contraindo dívida ao longo dos séculos e dos milênios. Por isso cada um de nós está numa condição, por isso um sofre mais, outro sofre menos. Alguns se revoltam até hoje, como já contei aqui em outros estudos, dos irmãos que recebemos nas reuniões mediúnicas, revoltados, porque Deus está fazendo isso comigo. A pergunta está errada. O que é que eu fiz para merecer estar passando por isso? Por que o anestésico não alivia a minha dor ainda? Então, quando eu entendo que eu mesmo posso viver de tal forma que eu produza esse alívio, ao invés de me revoltar, fé, oração, e nós já aprendemos isso, que quando eu me conecto, eu fortaleço o espírito. Aí vem a ciência e explica que quando eu faço isso, eu também produzo substâncias que aliviam o corpo físico. E assim nós vamos nos encorajando, enchendo de energia boa para vencer os obstáculos que a vida oferece para o nosso crescimento. Mas isso não explica a justiça de Deus. Ok, então vamos lá. Então vamos compreender essa questão. Vamos analisar aqueles 4 itens que eu citei ainda há pouco. Porque uns sofrem mais do que outros. Porque uns nascem na miséria, outros na riqueza, se nada fizeram para estar nessa posição. Porque para uns nada dá certo. E para outros tudo parece dar certo. Isso aqui também é uma generalização. Às vezes as pessoas se prestam a esse papel de generalizar. Como nada dá certo. Se eu estou respirando, tem alguma coisa que está funcionando bem, não é? E aí generalizamos, esquecemos de ver coisas boas acontecendo na vida. E às vezes, por conta de uma contrariedade, ou duas, já generaliza. Nada dá certo. Não é verdade. Nós precisamos tomar esse cuidado, senão nós estamos fazendo mal a nós mesmos e àqueles que nos rodeiam. Por que o bem e o mal são tão desiguais?
Homens virtuosos sofrendo ao lado de homens maus que prosperam. Vamos lá, vamos ver juntos. Vamos lá. Deus. Pensa em Deus, o Criador do universo. Para nós que estamos aqui nesta plateia seleta de 35 pessoas, nós admitimos a existência de Deus? Nós estamos reunidos em torno de uma página de Jesus, que veio falar ao mundo sobre este processo evolutivo de Deus, do Criador para conosco. Então, estou aqui partindo do princípio de que nós admitimos a existência de Deus. Vou fazer uma pergunta. Nós admitimos a existência de Deus? Pode responder de si para consigo. Ok. Como é que eu sei que Deus existe? Pela obra se conhece o autor. Basta que observemos o universo e tudo que nele existe. E que não é obra do homem, porque o homem é a criatura, foi criado por Deus. Então, tudo o que está no universo e não foi feito pelo homem, foi feito por este ser superior, por essa inteligência suprema. Então, Deus existe. As leis naturais que o homem não pode mudar. Há uma inteligência superior. O Espírito de verdade nos convida a uma reflexão. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então Deus existe? Admitimos a existência de Deus? Sim? Sim? Então Deus existe. Sendo Ele Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de tudo o que aí está. Ele é justo e bom. Deus é justo. Deus não castiga. Deus cobra responsabilidade. Ninguém de nós consegue fugir da responsabilidade dos nossos atos, porque essa é uma das leis universais que o homem não consegue mudar. Não consegue. Porque as leis naturais, leis divinas ou naturais, o homem não consegue mudar. Então, prossigamos. Próximo passo. Sendo Deus infinitamente justo e bom, poderia ele agir por capricho e com parcialidade, se ele é justo? Claro que não. Não. Conclusão: Deus é justo. As dores e os sofrimentos que nos acometem têm uma causa. Sendo Deus justo, essa causa deve ser justa. Porque Deus é justo. Então, o que está acontecendo conosco não tem nada de errado. Para lá. Então, por que sofre? Deus é justo e bom porque nós sofremos? Porque nós demos causa em uma outra ocasião, em um outro momento, uma outra existência. Nós demos causa. Porque nós já chegamos à conclusão de que Deus é justo, ele não faz nada de errado. E que cada um de nós cumpriu essas ordens, cada um ao sabor do seu livre-arbítrio. E aqueles que não aceitaram, aqueles que optaram por outros desvios do caminho, serão responsabilizados. Porque nem uma falta grande e nem a pequena se perde. Tudo fica gravado e nós haveremos de prestar contas e ressarcir. Então, qual é o grande objetivo que eu disse ali atrás que eu iria responder? Das aflições que nos acometem. Cumprir uma lei que o homem não pode mudar, que é a lei de justiça.
que é diferente da lei da justiça dos homens. A lei de Deus se cumpre, independentemente de eu gostar, concordar, compreender ou não. A lei de justiça se cumpre. E aí eu sou convidado a resgatar, pagar, ressarcir, ajustar contas dos débitos pretéritos contraídos. E nesse caminhar, todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, nós impingimos sofrimentos a nós. E o que é pior, muitas vezes a outrem também. Então, a lei de justiça, já anotada, ensinada por Jesus e anotada pelo evangelista Mateus, está lá no texto bíblico. Mateus capítulo 16, versículo 27, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, se nós procedemos mal no outro tempo, e que felizmente a gente não se lembra, senão a gente iria querer fugir da raia, negligenciar o presente. Então, o grande objetivo disso é nós cumprirmos a lei de justiça, pagar nossa conta e adquirir créditos. E todas as vezes que nós conquistamos um degrauzinho, a gente fica feliz. À exceção das pessoas que se revoltam e optam por não lutar e lograr êxito, sucesso nos seus empreendimentos. Mas a vida na Terra passa por esse caminho. O bem-estar, a alegria, o prazer, a satisfação, a felicidade tem a ver com a luta, com o trabalho. Essa é outra lei universal. Se eu quiser colher, eu tenho que plantar, tenho que cultivar, tenho que zelar, tenho que esperar o concurso do tempo para a colheita. Então, por isso, sofremos angústias, aflições, mas não porque Deus está nos castigando. Elas têm, sim, o condão de nos levar ao progresso, se nós abraçarmos a causa e perseverarmos na luta. Só que acontece uma outra coisa. Muitas das aflições que nos acometem na presente existência têm causas atuais. Então, eu quero falar dessas hoje. No próximo estudo falaremos das outras, das causas anteriores das aflições. Então, as aflições da vida, hoje, no momento presente da existência, tem duas causas. Causa na vida presente e causa nas vidas anteriores. Vamos, então, agora fazer uma análise, uma reflexão, para nós analisarmos se nós já estamos caminhando bem no que diz respeito às nossas atividades, nossas atitudes, nosso comportamento na vida presente. Que causas são essas na vida presente? Que muitas vezes contribuem para estragar, para prejudicar, para causar aflições. Porque muitos males são a consequência natural do caráter e da conduta. Como a criatura tem livre-arbítrio, muitos optam por distanciar-se da lei, pela desobediência. E aí paga caro por isso. Imprevidência, orgulho, ganância. Quantos exemplos tivemos nos últimos anos aí sobre ganâncias de criaturas que estavam em elevada condição econômico, financeira e social. Mas a ganância os levou à derrocada. Quantos nós tivemos exemplos recentes? Prefiro não citar aqui pormenorizadamente, por desnecessário. Quantas criaturas sofrem por falta de ordem, organização, disciplina, no amplo sentido da palavra, dos compromissos e responsabilidades, dos cuidados com a saúde, alimentação, vícios, falta de perseverança. Ah, como eu ouço com tristeza quando alguém fala assim, eu desisti, ou então vou desistir. Quando a proposta é persevera, aguenta mais um pouquinho. Quantas criaturas sofrem porque não querem exercer o autocontrole, domar as suas más inclinações. Perdão. Impor limite aos desejos. Como diz Emmanuel, educar os nossos desejos.
Nos relacionamentos, quantas uniões por interesse calculado, outras por vaidade, e acabam gerando sofrimentos. São aflições da vida presente. Outros, falei dos vícios, os excessos de toda natureza. Todo excesso traz prejuízo, mas tem gente que opta por esses caminhos. E por mais que alguém ainda possa alertá-lo, fala assim, não, mas eu tenho livre-arbítrio, tenho, então fiz a minha escolha. E aí o evangelho, há mais de 2000 anos, Jesus já ensinara e Mateus anotou, a cada um será dado segundo aquilo que você fizer, segundo as suas obras, segundo as suas escolhas. Lá no ambiente familiar, quantas aflições acabam surgindo no momento seguinte, porque um passo antes aconteceram os descuidos. Quantos pais sofrem com seus filhos, por exemplo, porque não combateram a sua má tendência lá no princípio, quando ele ainda estava pequenino, dócil, maleável, embora um espírito milenar ali reencarnado, mas num corpo ainda imperfeito, não pronto para que o espírito manifeste a sua totalidade. Então, quantos pais não fizeram isso e lá na frente se arrependeram? Por quê? Qual o resultado desse descuido? Deixam crescer os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E aí vão colher lá na frente desrespeito e ingratidão. Então, algumas das aflições que nos acometem podem ser o resultado da ausência de cuidados, da boa educação, para o bom relacionamento. A quem responsabilizar nesses casos, a não ser a nós mesmos, quando nós nos descuidamos? Diz Allan Kardec, o homem, em um grande número de casos, é ele próprio o autor, o artífice dos seus próprios infortúnios, como acabo de ilustrar alguns deles. E aí, muitas vezes, a criatura não fez o dever de casa, não honrou o combinado no planejamento espiritual. Chega aqui, sofre as consequências dos seus abusos, e aí, ao sofrer, fica procurando um culpado. Para ele é mais fácil apontar alguém, culpar alguém. É menos humilhante reconhecer que ele próprio pisou na bola, como se diz na gíria, no popular. Então acusa a sorte, a condição desfavorável em que reencarnou nesta terra. Acusa a providência divina, como citei ainda há pouco, alguns dizem, porque Deus está fazendo isso comigo. O que é que eu fiz para merecer isso? Mas a parte boa é que eu posso corrigir. O Evangelho está aqui para isso, para nos ajudar a entender que Deus não erra, que Deus é justo e que eu posso me corrigir. E a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer diferente e melhor, eu vou colher os benefícios, porque a lei que rege o princípio de justiça é infalível. É a cada um segundo suas obras, a partir do momento que eu passo a construir uma obra diferenciada, agora correta e alinhada na direção do bem e do progresso, eu colho os benefícios. Então, irmãos, muitos sofrimentos acontecem por falta de cuidado, desleixo, negligência, falta de iniciativa, preguiça. Então, qual é o remédio? Tem remédio. Essa é a parte melhor dessa história toda. Tem remédio. Porque é o seguinte: quanto mais eu me dedicar, não é da lei que é a cada um segundo as suas obras? Então, quanto mais eu me dedicar, mais empenhar-me para domar as minhas más inclinações,
mais eu construo um caminhar melhor, mais saudável, mais agradável, menos sofrido, menos doído. E a receita? Quem traz é Jesus. É trabalhar o aperfeiçoamento moral. E também o aprimoramento intelectual. Eu preciso desenvolver a capacidade de compreender de que Deus não castiga, de que Ele é justo. E quando Cristo vem ao mundo, em um curto ministério de 3 anos, deixa uma mensagem para toda a humanidade, independentemente de suas posições, condições ou credos. O remédio é universal. É praticar a lei de amor. O que significa fazer caridade. E que em algumas ocasiões as pessoas ficam mais sensíveis. O que Jesus propõe é que nós estejamos atentos para deixar que esta semente do amor que mora, que foi colocada e implantada dentro de todo o ser humano, que ela seja cultivada de forma perene, permanente. Ou seja, se em algum dia tiver dúvida do que fazer, faça o bem. Porque isso gera uma energia positiva para o espírito e para o corpo. Nós já estudamos isso. É assim. Eu me recordo e peço para reproduzir aqui uma frase de Chico, que diz o seguinte: segue fazendo o bem, provavelmente não te faltarão espinhos e pedras também. No entanto, note que as pedras servem nas construções e os espinhos lembram as rosas. Adorei essa metáfora. Então, os espinhos lembram as rosas. É um convite para que nós nos encorajemos para lutar, vencer as adversidades, para colher a beleza e o perfume da flor. Assim é a vida. As alegrias de haver superado, de haver vencido um obstáculo. Noutros tempos, talvez noutros tempos eu fizesse diferente. Eu também. Mas o tempo é agora. Então é importante que eu faça o meu melhor agora, porque naqueles tempos em que eu fiz errado, aquele era o meu melhor. Então vou fazer o meu melhor agora, porque agora eu estou com o entendimento ampliado, graças à doutrina espírita. Então Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso que todas as faltas serão cobradas. Não é castigo. Todos seremos responsabilizados. O remédio, o amor. O cultivo, a obra, no bem. O apóstolo Pedro coloca na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, uma frase conhecida nossa. Vamos carregá-la conosco. O amor cobre uma multidão de pecados. O que já foi, foi. A hora é agora de exercitar o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a compreensão. Essa é a hora. Vamos olhar para frente, porque ali na frente será melhor. Essa fé no amanhã. O que me dá a certeza de que existe amanhã? Eu vejo todos os dias serem renovados. Assim como nós espíritas vemos, quando alguém cumpre uma jornada terrena, o seu espírito desperta do outro lado da vida e o testemunho que nós temos nas reuniões mediúnicas, por exemplo. Então Deus cuida e cura cada um dos seus filhos, meus irmãos e irmãs. Resta-nos a nós nos fazermos receptivos. As aflições que aí estão, cabe-nos a nós nos perseverar, lutar e colher as alegrias de superá-las. Porque existe amanhã. Não por acaso disse Jesus, bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. Para aqueles que continuarem firmes, perseverando, fazendo o seu melhor. Não é por acaso que nós estamos passando por isso. Para ilustrar esta nossa reflexão desta página do Evangelho desta noite, eu quero compartilhar com todos nós que estamos aqui presentes nesta sala uma narração de um episódio trazida pelo espírito Leon Tolstói, do livro A Eterna Mensagem do Monte, cuja ocorrência se deu na época de Jesus, na Judéia. Sobre, quando eu digo Deus cuida e cura cada um dos seus filhos, eu preciso estar receptivo. É pedir em oração, sentir encorajado e fortalecido para dar o próximo passo, para aguentar mais um pouquinho, vai passar. Eu não conheço ninguém que desistiu e foi premiado. Então, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei a eles. Esta é a lei. E os profetas já traziam essas instruções. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então havia na Judéia um pequeno vilarejo, um jovem, bonito, saudável e muito alegre, exuberante. Chamava-se Davi. E um belo dia, Davi fora acometido por algo que o preocupara bastante. Dificuldade de movimentar as suas pernas. Passadas algumas semanas, fora procurar os recursos até então disponíveis, mas não obteve sucesso. E acabou ficando prostrado em uma cama. Algumas semanas depois, descobre que estava paralítico, não ia poder mais andar. Então toda aquela exuberância, daquela alegria que era própria da sua juventude, cai por terra e agora dá lugar a uma melancolia e a uma tristeza de porque estava com essa limitação. Tornara-se paralítico. Tinha um irmão mais velho chamado Jacó. Os dias passam, os meses passam, e um belo dia Davi chegou a ele uma notícia de que havia um profeta que fazia milagres, curava pessoas, cegos, aleijados e até leprosos. Naquele momento, quando chega a informação, a sua alma se enche de uma força interior. E ele, naquele momento, deseja, com toda essa força, visitar, conhecer esse profeta. Mas estava em cima de uma cama, dependia de alguém para levá-lo. Era muito pobre, não podia pagar alguém para levá-lo. Então, ficou sabendo que no dia seguinte, aquele profeta estaria na cidade vizinha. E então ele suplica ao seu irmão que o levasse até lá. Não podendo pagar para que alguém o fizesse. Ele clama ao irmão que improvisasse uma maca e o levasse até o vilarejo vizinho, porque sentia na intimidade de sua alma que se estivesse diante do mestre, receberia o milagre e ficaria curado. Seu irmão não acreditava em milagres. Relutava em aceitar o pedido do irmão paralítico. Porque temia que o milagre não acontecesse e ele voltasse frustrado, aumentando ainda mais a sua melancolia. Ele implora, o paralítico implora ao irmão mais velho. E o irmão então cedeu. E naquela manhã seguinte,
que era o dia anunciado para a chegada do mestre na vizinhança, eles partiram logo muito cedo, rumo àquela localidade, numa maca improvisada pelo seu irmão. Logo pela manhã, no caminho, encontraram outras tantas pessoas também para o mesmo destino. Muitas portadoras de enfermidades e deformidades. Quando chegaram ao local, já havia uma multidão. O mestre ainda não tinha chegado, aquele profeta, que ele fora informado tratar-se do nome Jesus de Nazaré. E ali, eles se acomodaram. Quando o mestre chega, foi um alvoroço, porque todas as pessoas queriam aproximar-se do mestre. Com muita dificuldade, seu irmão Jacó conseguiu levá-lo até muito próximo, mas tinha muita gente na frente. E ali ficaram por horas. O mestre começou a preleção. Terminada a preleção, ele começou a atender pessoas e a curar e a fazer milagres. Jacó puxa seu irmão paralítico, de alguma forma, acotovelando pessoas, até chegar mais próximo do mestre. Davi, o paralítico, havia conhecido um outro paralítico que estava ao seu lado também. Chamava-se Jonas. Só que este outro paralítico, Jonas, além de paralítico, era cego. Quando Davi olha para aquele companheiro, após conhecê-lo e estabelecer ali uma rápida amizade, se compadece dele e pensa de si para consigo: eu estou paralítico, mas ele sofre mais do que eu, ele não tem os olhos. Eu ainda posso ver tudo o que está acontecendo aqui, e ele nem isso pode ver. E assim ele estava compadecido. As horas se passaram, até que alguém anunciou que o mestre precisava retirar-se. Porém, iria atender mais um. Neste momento, Davi estava bem em frente ao mestre, aquele profeta, o Messias. Quando o Messias lhe dirige o olhar, ele enche-se de êxtase, a sua alma sente algo, a voz embarga, as lágrimas rolam. Ele já estava extasiado apenas de sentir-se em frente ao mestre. Quando o mestre lhe dirige o olhar, ele olha para o seu colega do lado, como a dizer, sem verbalizar, ele precisa mais do que eu. E cede a vez para que Jonas, o paralítico e cego, fosse atendido. Jesus passa diante de Jacó com a mão erguida apenas, por sobre sua cabeça, sem nada dizer, e dirige-se a Jonas. Impõe as mãos sobre Jonas e diz: levanta-te e anda, tu estás curado. E aquele paralítico, que agora fica de pé e vê, grita e pula: eu estou curado. E ali terminaram o atendimento do profeta. E então, Davi estava em estado de êxtase, embora não tivesse sido atendido pelo mestre. O mestre se retirou e a multidão também. E Davi volta para casa agora levado, conduzido por Jacó, transportando aquela maca. Jacó estava indignado. O seu irmão estivera diante do mestre e desperdiçara a oportunidade de ser curado por ele. E então, Davi estava mergulhado, embevecido nas vibrações que ainda sentia, daquele contato muito próximo, daquele olhar meigo e belo, daquelas vibrações que ele experimentara. Não importava agora não ter sido curado, nem ouvia as blasfêmias do seu irmão, até que chegam em casa, quando Jacó, o irmão que o transportava, imprime esforços para tirá-lo da maca e colocá-lo na cama, eis que Davi sente suas pernas e grita em alto e bom som ao seu irmão: eu também fui curado, eu estou curado. E ali mais um milagre se efetivara, graças à fé, graças a estar receptivo, graças a aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Portanto, irmãos e irmãs,
como disse Jesus, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por fim, para juntar a estas reflexões, quero deixar mais uma. Para servir a Deus e a Jesus, não precisa de perfeição. Basta fé, empenho e dedicação. Jesus nos abençoe a todos. Você estava falando, né, das causas presentes, né, que a gente tem aqui na Terra. A minha pergunta é, na visão espírita, na noite do Réveillon, uma garotinha de 5 anos foi morta por um tiro, né? Não sei se você Uhum. acompanhou. Não, isso eu não vi. Por um tiro de revólver, de algum Uhum. humilhante, de algum bandido, que ninguém sabe quem é. E então aqui não cabe em nenhuma. Não foi desordem, não foi displicência da mãe, não foi Uhum. falta de controle, né? Nem Uhum. de interesse. Ela estava no colo da mãe, Uhum. recebeu um tiro no pescoço e faleceu. Uhum. Segundo o Espiritismo, como a gente pode encarar esse fato? Talvez este seu relato, estou aqui imaginando, possa encaixar melhor no tema da próxima semana, que é das causas anteriores das aflições. Porque todos os eventos que nos acometem, eles têm uma razão. Se pudéssemos ver, enxergar, assistir ao filme das nossas vidas pregressas, iríamos compreender melhor. O que ela teria feito para merecer tal sorte na noite do Réveillon, não é? Mas e o bandido que atirou também, né? Sim. Ele atirou porque era noite de Réveillon, etc. Então, Nada poderá acontecer, porque talvez nem seja identificado. uhum. É complicado. Então, a lição de hoje nos remete a essa parte do seu relato, na minha opinião. Ela nos convida a buscar compreender que a conta vai chegar. Vai. Primeiro, ele atirou nesta menina ou ele atirou em outro alvo e acertou a menina? Por É. exemplo. Nós não, Não foi tá? direto para a menina. Isso, nós não sabemos. É, Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos um exemplo lá de alguém que está caminhando na rua e cai uma marquise e a pessoa morre, né? também. Nós vamos verificar lá em O Livro dos Espíritos um exemplo neste outro sentido, só para fazer um paralelo. Ou seja, aquela criaturinha cumpre uma missão na Terra, cumpriu um determinado tempo de vida. Os detalhes eu não saberia te dizer. Mas uma coisa é certa: ele será responsabilizado pela falta cometida, com toda certeza, sem medo de errar. Porque é da lei. Certo. Deus não erra. É da lei. Tá, obrigada. Eu não saberia te dar detalhes, quês e porquês, até porque a gente não tem acesso, né? Porque aí já envolve a mãe também, Isso, né? O sofrimento exatamente. da mãe. Mas uma coisa é certa: ela cumpre uma tarefa na terra e ele certamente, sem medo de errar, será responsabilizado pelo ato cometido. É o que eu pensei também. É isso mesmo. Na minha opinião, e à luz da doutrina espírita, está correto. Obrigada. De nada. Recordando o Evangelho, o escândalo é necessário, mas ai por quem venha o escândalo. Isto mesmo.